Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, que é sobre a origem e a identidade do povo brasileiro. E hoje o nosso conteúdo é a população do Brasil hoje, né? Está lá na página 23 do nosso livro de geografia, tá bom? Nós vamos estudar e debater até a página 27, tá bom? Não é bem lá abaixo, né? Porque tem como vocês que me questionarem. Então, até a página 27, tá? Depois vem as atividades sobre o que foi estudado. Beleza? Vamos lá. Iniciando a leitura, tá bom? Acompanhem, porque como são muitas páginas, pode ser que o vídeo fique um pouquinho extenso, tá? Vamos lá. Ao longo da história, a população mundial tem ocupado, diversos espaços do planeta. Além dessa ampla distribuição, há um intenso crescimento do número de habitantes. Hoje somos cerca de 7 bilhões de pessoas. O Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo, com mais de 208 milhões de habitantes. Mas nós temos que levar em consideração a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e também tem a questão das pessoas, né, que têm vindo para cá, que não são brasileiras, ou seja, a relação dos imigrantes, tá bom? Da migração. Vamos lá. Observe com atenção o mapa a seguir. Ele representa os 5 países mais populosos do mundo. Pede para observar o mapa. Sempre que formos observar o mapa, temos que levar em consideração o quê? O título do mapa, a fonte do mapa, para a gente ver o ano, né? Temos que observar a legenda. Por quê? Porque aqui são 5, né, países, então são 5 cores diferentes. A gente tem que identificá-los, tá bom? De acordo com as cores. Temos aqui a China, que é a primeira, que está de amarelo. Em segundo lugar vem a Índia. Em terceiro, Estados Unidos. Em quarto, a Indonésia. E por último, o Brasil, tá bom? Continuando a leitura. Embora esteja entre os países mais populosos do mundo, o Brasil não é um país muito povoado. Isso acontece porque o território do país é enorme, de modo que há muitos espaços vazios. Assim, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, pouco mais de 20. Em muitos países, essa média fica acima de 100, ou seja, por conta da extensão territorial do nosso país, tem muita gente? Tem, mas não tem muita gente, entenderam? Vamos supor, em comparação à China, dentro da nossa sala de aula, cabem como se fossem 50, enquanto na nossa temos só nós, estamos tranquilos, suaves, distantes um do outro, entenderam? Por isso que ele disse que a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, pouco mais de 20. Então, quilômetro quadrado seriam 20 pessoas, diferentemente nos outros países, que chega em média 100 pessoas. Então, por exemplo, em São Paulo, é pequeno e é muito populoso, né? E é o mais populoso estado aqui do nosso país, tá bom? Então, o tamanho, isso quer dizer que o tamanho do país nem sempre condiz com a quantidade de pessoas. Eu posso ter um país enorme, mas a população não ser tão grande assim. A gente pode observar a China, a Índia, que é a segunda que tem a população maior. A Índia é pequena em comparação ao Brasil, né? Vamos lá. A população de um território ou país pode apresentar 2 fatores de crescimento, que é o crescimento vegetativo ou natural, que corresponde à diferença entre taxas de natalidade, que é o nascimento, e mortalidade, que é a morte dos habitantes, e o crescimento demográfico ou populacional, que está relacionado ao crescimento vegetativo e à taxa de migração, tá bom? Que é a população que chega e sai do território. Então, a gente pode fazer essa contagem com com esses 2 fatores de crescimento, o crescimento vegetativo ou natural, que é com a questão da morte, do nascimento das pessoas, e o populacional ou demográfico, que vai acrescentar o vegetativo e mais né, a taxa da migração, né, com relação às pessoas que saem e entram, tá bom? Vamos lá, conceitos do estudo demográfico. População é o conjunto de habitantes de uma área. Demografia
Estudos das características da população. População absoluta. Número total de habitantes em uma área. População relativa ou densidade demográfica. Número de habitantes por quilômetro quadrado. Populoso indica-se o número absoluto, que é o total de habitantes, é elevado. Povoado diz respeito à densidade demográfica, isto é, a concentração da população em determinada área. Tá bom? Vamos lá. A distribuição espacial da população no território brasileiro é desigual. Isso significa que há áreas onde existem muita concentração de habitantes e há áreas com pouca concentração. Nas áreas de alta concentração, podemos dizer que a população relativa ou a densidade demográfica é maior, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Lembram que a gente já falou ali em cima? Observe no mapa ao lado a distribuição da população brasileira pelo território. Abaixo, a forma como é calculada a densidade demográfica. Gente, olha só. Temos aqui a distribuição, isso aqui foi de 2014, então a gente pode compreender que a população pode ter aumentado, né, nesses 6 anos que se passaram. Temos aqui, quanto mais escuro, mais habitantes por quilômetro nós temos, tá bom? Então, a gente observa que lá em São Paulo chega a ser mais de 250 pessoas, habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, são muitas pessoas, por mais que seja pequeno aquele estado, tem muita gente por quilômetro quadrado. Ao contrário do Amazonas, né, que é grande, que é bem amplo, mas a quantidade de pessoas é quase menos 1, né? Então, o tamanho não interfere na população. Sempre estejam ligados a isso. E o que faz a população em alguns lugares serem maiores do que as outras? A gente pode observar isso com relação ao trabalho, com relação a se é um local que tem muitas indústrias ou não, se é um local que oferece mais empregos ou não. Tudo isso vai interferir na população, na quantidade de pessoas morando naquele local, tá bom? Vamos lá. Aqui embaixo, nesse quadrinho aqui, para a gente saber a população relativa, a gente tem que dividir a população absoluta, que é o número total de habitantes daquela área, e dividir pela área, ou seja, pelo tamanho. Se eu tenho 20 pessoas e o tamanho é 10, eu vou dividir 20 por 10, para saber a população relativa, né, que é por quilômetro quadrado, tá bom? Então aqui ele explica bem direitinho. Aqui tá no questão do Brasil mesmo, tá bom? Que tem população absoluta, que é o total, geral mesmo. E aqui embaixo tem a área, o tamanho. Então, nós temos aqui que tem 24, tem como ter meia pessoa, então a gente arredonda 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Na próxima página, continua esse conteúdo, que diz o seguinte: os dados demográficos são organizados no Brasil pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cada 10 anos, o IBGE realiza o censo demográfico com o intuito de conhecer as principais características da população, tais como onde mora, se era rural ou urbana, o tipo de moradia, a idade, o gênero, a etnia, a religião, o grau de escolaridade, saúde, entre outros. Então, essas pessoas saem de porta em porta perguntando, fazendo esse questionário. Eu lembro que teve uma vez, desde esse tempo todo que eu moro aqui na Ponte Alta Norte, que veio um cara, se eu não me engano, perguntar aqui todas essas perguntas que eles fazem, tá bom? Então, se esse último mapa aqui, distribuição da população, foi de 2014, se ele foi baseado, né, nessas informações, esses dados demográficos, quer dizer que o IBGE vai atualizar esses dados só em 2000, vai atualizar esses dados só em 2024, se ele faz a cada 10 anos, tá bom? Saiba mais. Para entender e consolidar os dados populacionais coletados, são elaborados mapas, gráficos e tabelas que ajudam na leitura rápida e eficiente de um grande volume de informações. Por exemplo, você sabe o que é uma pirâmide etária? Quando fala faixa etária, é o quê? Então aqui tem uma pirâmide etária. A pirâmide etária é um tipo de gráfico que indica o gênero masculino e feminino e as faixas etárias em que estão distribuídas a população. Com base nesses dados, é possível saber se a população de um determinado território é predominantemente por jovens,
adultos ou idosos, além de projetar estudos sobre taxa de natalidade, expectativa de vida e taxa de mortalidade. Se tem um local que tem mais idosos, a expectativa de vida ela é mais baixa. Se tem muitas crianças e jovens, a expectativa de vida é mais alta, tá bom? Aqui na próxima página, na página 27, nós temos uma pirâmide etária, tá bom? Que ele divide entre homens e mulheres e também a questão das idades aqui, né? Beleza? Aí nós temos aqui 3 classificações, 6 separações, que é base, corpo e o ápice, tá bom? Base, a gente tem uma ideia que ele tá, se eu tô na base da minha vida, é o quê? Bem no início. No corpo, é, digamos assim, intermediário entre os adultos e no ápice, quando eu estou no ápice da minha vida, tá bom? Vamos lá. Base. Por proporção de crianças e jovens da população de 0 a 19 anos. Corpo, proporção de adultos entre 20 a 59 anos. Ápice, mais 60 anos de idade. Então, aqui, essa pirâmide etária brasileira é de 2010. Então, se for de 10 em 10 anos, né, eles vão fazer atualização esse ano, né? Vamos ver. Mas, né? Vamos observar agora a pirâmide etária. Olhem só. Quando a gente observa, a gente vai observando o quê? A quantidade na base, ela está até boa, né? Tem até uma quantidade boa. Mas nós temos mais pessoas com de 20 a 20, não. Aqui, ó. De 10 a 14 anos e de 20 a 24 anos, certo? Conforme vai subindo a idade, vai diminuindo a população muito mais. Agora, existem outros locais que a quantidade de pessoas no ápice são bem maiores do que as de base, tá bom? E assim por diante. Então, varia muito de região para região, amores. Vamos dar continuidade. A construção e a análise das pirâmides etárias são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país, além de ser usada para orientar o planejamento público. Em 2010, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária, ou seja, crianças e adolescentes. Com a base cada vez menor ao longo dos anos, fica evidente a necessidade de se investir mais na qualidade de educação de crianças e jovens, não somente na quantidade. O corpo alargado da pirâmide indicou uma maior proporção da população na fase adulta. Essa informação mostrou a importância da geração de empregos, da promoção de melhorias nas condições de vida, habitação, transporte, saúde, saneamento básico, entre outros. O ápice, formado por apenas 11% da população brasileira, representa a parcela de idosos. Ou seja, quando eles fazem essa pirâmide etária, o que acontece? Se eu tenho uma população muito grande na base, quer dizer que eu preciso investir mais, né, o que vai atender esse público. Educação, a saúde, entre outros. Se eu tenho uma quantidade muito grande também nos adultos, quer dizer que eu preciso gerar mais empregos para aquelas pessoas, porque os adultos precisam trabalhar para se manter, para sobreviver. Então, essa pirâmide ela é muito importante para que a gente possa fazer essa análise econômica também, né? De questão da organização e tudo mais, tá bom? As atividades de vocês estão na página 28 até a página 32, tá bom? Na página 31 tem uma pirâmide que a gente tem que fazer com relação às idades da turma, tá bom? Aí o que acontece? Nós vamos fazer essa atividade na aula online de amanhã, tá bom? A gente faz rapidinho só pra gente anotar os dados e conseguir responder essa atividade bem certinho, tá bom? Mas só essa questão 4 mesmo, porque as outras dá pra gente responder tranquilamente, tá bom? E também tem a questão 30. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Na questão 30,
Algumas questões você consegue responder sozinho, porque a gente sabe, né, da nossa turma, mas outras a gente vai responder também amanhã na nossa aula online, tá bom? E a gente consegue responder tranquilamente, tá bom? E na página 32 também tem uma atividade bem bacana para vocês fazerem. E é isso, galerinha. Por hoje a nossa aula está se encerrando e eu aguardo todos vocês amanhã, viu? Por favor. Grande beijo.